Vamos falar de Vasco, uma frustração. O Vasco eliminado da Copa do Brasil, não jogou bem, depois de empate sem gols com o ABC, foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis do ABC do Rio Grande do Norte, na disputa de pênaltis 6-5. Pedro Raul mais de uma vez perdeu os pênaltis. E Luca Aureliano, depois de tempo inativo, também foi colocado para cobrança, também dispensou essa cobrança. E depois de falar nos dois, foi que eu perguntei ao Maurício Barbieri por que colocou o Pedro Raul para colocar naquela quinta cobrança que se converte. O Vasco estaria classificado, mas o Pedro dispensou. E depois, na outra série, o Luca também dispensou. Por que a decisão de colocar o camisa 9 e o camisa 14 para cobrar pênalti? E o técnico vascaíno deu a sua versão. O Luca é um dos que bateu bem no treinamento. Se o Luca não batesse, a gente ia acabar tendo algum outro jogador um pouco mais jovem, ou talvez o Piton, mas o Luca bateu bem no treinamento. O Pedro, é difícil responder essa questão nesse momento. Talvez se a gente tivesse optado por um outro jogador e tivesse sido erro, o questionamento ia ser por que o Pedro, com o peso que tem, centroavante, acostumado a fazer gol, não bateu, sabe? Então é difícil eu te explicar a partir desse ponto de vista. O Pedro se mostrou apto a bater o quinto, a gente procurou levar em consideração todos aqueles fatores que eu falei, quem já bateu em decisão, quem estava acostumado a acertar. Infelizmente ele errou, não tenho como voltar atrás sobre isso. Barbieri. Também falou sobre se essa eliminação pode comprometer o planejamento do Vasco para a temporada. O Vasco ainda tem a semifinal contra o Flamengo domingo no Maracanã, depois tem um campeonato brasileiro. Ele falou se até que ponto essa eliminação pode complicar o Vasco na temporada. Veja. Olha, eu acho que nós como clube, eu não estou falando só de mim, estou falando nós como clube, a manifestação, enfim, até da própria direção, a gente nunca escondeu que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, né? É a grande competição, é a gente procurar chegar da melhor forma. O que a gente vinha e eu vinha construindo com os jogadores é que a Copa do Brasil, justamente por ser um campeonato eliminatório e você ter menos jogos, possibilitava que a gente pudesse chegar mais longe, a gente precisava estar bem nesses momentos, mas hoje a gente não esteve bem. Eu não acho que vai ter um impacto para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas é uma frustração que a gente fica e tem que usar como aprendizado. De uma próxima partida eliminatória, a gente tentar jogar melhor do que a gente jogou hoje, usar o jogo para desenvolver questões que a gente precisa desenvolver. Quando enfrentar um adversário dessa maneira tão fechado como foi, a gente conseguir imprimir dinâmicas diferentes, conseguir gerar mais espaço, faz parte de um processo de construção do time, da maneira de jogar, de entender aonde a gente errou, onde a gente falhou e levar adiante. Acho que... E, é claro, falou sobre o jogo contra o Flamengo, domingo no Maracanã, lembrando que o Vasco precisa vencer o Rubro-Negro da Gávea para ir à final do Campeonato Carioca. Se houver empate ou derrota, o Vasco está eliminado da competição. E ele falou dessa importância que é para o Vasco chegar na final, mas caso não chegue, o Vasco vai, sacudir a poeira e terá um mês de treinamento até começar o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai estrear contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. E ele falou da importância desse jogo e o que espera do Clássico dos Milhões. Veja. Olha, eu acho que eu vou voltar naquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que a gente não conseguiu imprimir um ritmo para gerar mais desequilíbrio na defesa deles. Como era uma defesa muito baixa, faltou a gente finalizar mais de fora. Faltou a gente chegar com mais gente
na área, nos cruzamentos, quando a gente conseguiu combinar e cruzar. Agora, é difícil fazer disso uma avaliação para o jogo de domingo. O Flamengo é uma outra equipe, com uma outra característica, com uma outra dinâmica. Então, o que a gente tem que fazer agora é voltar um pouquinho no jogo anterior, recuperar os jogadores e tentar estabelecer uma estratégia para a gente conseguir competir com eles e buscar fazer um resultado diferente no domingo. Galera, mais uma vez o Vasco, mais uma vez não, pela primeira vez no ano, o Vasco sai falhado pela sua torcida frustrada, mas domingo pode ser que seja um dia de alegria. Então, até mais Vasco, a torcida não merecia essa tristeza. Pela segunda vez consecutiva, o Vasco é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. O ano passado foi também com essa fase, pelo Juazendense, também nos pênaltis, só que no jogo normal foi 1-1 e o Vasco perdeu nos pênaltis. E agora 0-0, perdeu nos pênaltis de novo. Depois de 2011, o Vasco não tem tido sorte nessa competição. Aliás, historicamente, o Vasco não tem, fora 2011, quando foi campeão, 2006 chegou à final, e a gente não gosta de lembrar, principalmente contra quem foi, e em 93 foi semifinalista, foi eliminado pelo Grêmio. O resto é só decepção nessa competição. Então, até mais Vasco.